E de que forma esse autoconhecimento pode ajudar a pessoa que se encontra nessa situação, que tem uma doença autoimune? Como que o fato de você se conhecer, né, de você explorar ali, colocar as suas fraquezas, as suas habilidades, as suas coisas boas e ruins, se a gente pode dizer assim, porque, sei lá, eu acho que tem dias que tem gente que fala, né, pra que procurar sarna pra se coçar, vamos dizer assim. Isso Aham. tanto na questão emocional como na saúde física. Mas de que forma esse autoconhecimento pode ajudar essas pessoas? Bom, Thales, focando um pouquinho mais, então, né, na doença autoimune, que na verdade é uma falha do nosso organismo, né, em reconhecer os antígenos, e aí o próprio organismo se ataca, né, para se defender. A gente começa a entender que muitas doenças, elas têm uma pegadinha psicossomática. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo que as pessoas têm uma doença por causa do emocional necessariamente, muito embora as doenças psicossomáticas tenham essa pegada. Mas muitas situações, elas vêm a partir do momento que o nosso emocional está abalado. E aí vem as questões de estresse, uma série de coisas, porque na realidade esse sistema límbico, ele tem a ver com a emoção, com a memória, e ele é o que faz a conexão entre o sistema nervoso e o sistema endócrino, tá certo? A partir do momento, então, que eu vivo uma emoção, esse meu hipotálamo, que faz, na realidade, essa conexão, ativa a hipófise, as suprarrenais, e aí começa a haver uma descarga de hormônios no nosso organismo, né? Cortisol, adrenalina, e aí, consequentemente, o nosso sistema imunológico é comprometido. E por isso que nós falamos que muitas vezes os vírus, eles se manifestam mais facilmente quando a gente está com o sistema imunológico baixo. As doenças autoimunes, elas têm uma maior possibilidade de se manifestarem de maneira aguda quando o nosso sistema imunológico está baixo. E a emoção tem a ver com isso. Então não é uma questão de energia, é uma questão de química. Quem me conhece e está aí me ouvindo, nos ouvindo, sabe que eu gosto muito dessa pegada da psicologia científica e que traz esse tipo de possibilidade de compreender a emoção como algo realmente fisiológico. Aliás, eu sempre falo que eu tive uma grande frustração na faculdade quando eu descobri que emoção nada mais é do que uma reação química do organismo. Então, como é que entra essa coisa do autoconhecimento? Quando você consegue identificar e lidar com as suas emoções, você tem mais possibilidade de utilizar recursos para conseguir fazer com que aquilo não te prejudique tanto. O autoconhecimento, como eu sempre digo, é tudo. Entender não apenas o que você está sentindo, mas também entender o que tem desencadeado aquela emoção ou aquele sentimento. Porque a emoção é produto do nosso organismo. E o sentimento é o nome que nós damos à emoção. Então, o que eu estou sentindo? Eu estou sentindo tristeza, eu estou sentindo alegria, São os sentimentos, que nada mais são do que nomezinhos que a gente dá para as emoções. E muitas vezes nós não conseguimos nem identificar, que dirá lidar com isso. Nós não conseguimos nem identificar uma emoção, que dirá então compreender o porquê e o para quê daquela emoção na nossa vida. Muitas vezes, algumas pessoas, eu percebo isso muito no consultório, falam assim: eu tô sentindo uma coisa esquisita, que eu não sei o que é e nem sei por quê. É à toa, é do nada. Não é do nada. Nunca é do nada. Às vezes tem coisas que você não ousa trazer à tona, que você não ousa admitir. Eu tenho aqui na minha sala caixinhas de lenço espalhadas pelo consultório inteiro. E as pessoas choram. Ah, mas choram por quê? Porque elas estão contando da vida delas? Não, elas choram porque no psicólogo você tem a possibilidade de começar a ter contato com as suas feridas e entender então o porquê daquela emoção. E como é que a gente vai curar uma ferida se a gente não sabe onde ela está? Como é que você vai saber o remedinho certo para aquela ferida se você não sabe de onde ela vem? O autoconhecimento, então, ele é absolutamente necessário para que a gente possa, então, tomar o remedinho certo. Não Não é é? cutucar a ferida. Não é cutucar a ferida.
Até esses Vai dias eu tirar a estava. casquinha. Não! É detectar de onde vem esta ferida. E eu não estou falando só de feridas, eu estou falando de tantas outras coisas na vida que a gente não admite, que a gente não, né, olhar-se no espelho no sentido de falar, olha, isso me deixa feliz. Até a felicidade a gente tem dificuldade de entender de onde vem. Que dirá a tristeza, a angústia, a ansiedade. Aí, a partir do momento que as pessoas começam a ter contato com isso e se autoconhecerem, tudo fica mais fácil. Esses dias atrás eu estava com um casal aqui, acho que era a terceira sessão, alguma coisa assim. Aí o marido fez um comentário, ele falou assim, eu acho que eu não venho mais aqui não, não vem, não vem. Porque cada dia que eu venho aqui eu saio pior, eu venho aqui para ficar bem, eu saio pior ainda. Eu Uhum. lembro que eu falei para ele, olha, você se prepare, que a tendência é piorar. Ele olhou para mim e falou, você tá ficando louca, eu não volto mais aqui. Eu falei, volta, porque a partir do momento que você começar a ter a coragem de falar algumas coisas que você nunca falou, não é nem para sua parceira, é para você mesmo, vai doer bastante. Mas depois, a gente entendendo o que está acontecendo, a gente pode utilizar mecanismos para modificar isso aí. Resumindo, ele voltou, né, eles já estão fazendo terapia há algum tempo, e aí um dia eu estava conversando com a esposa, e ela falou para mim, Sandra, você sabe quando você ganhou ele? Quando você falou que só ia piorar. Então, autoconhecimento é isso, Thales. Quando você tenta se autoconhecer, você não está cutucando feridas, você está identificando. E, consequentemente, você tem muito mais chance de intervir e de tratar.